que o pastor Timóteo, esse Uzinho, como que é U? Guto não está aceitando qualquer coisa, não. Guto, deixa lá embaixo. Eu estou fazendo uma metodologia nova aqui. Ele que manda. Tudo bem com vocês? Bom dia. Você já falou bom dia para a pessoa do seu lado? Bom dia. Acho que você não falou, porque a igreja não estava tão cheia assim quando começou. A não ser que você falou bom dia no meio de uma música para outra, que é muito estranho. Bom dia, bom estar aqui com vocês. Bom estar com você online também. Vou andar muito de um lado para o outro para dar trabalho para os câmeras. Hoje a gente vai continuar a nossa série ABC da Fé. A gente tem falado aqui, já é a terceira semana que a gente fala sobre fundamentos da fé, sobre os primeiros passos. Igual na escola, você vai para a escola e você tem lá o ABC. Você tem os primeiros ensinamentos. E a gente vai estar aqui, então, falando no terceiro dia sobre isso. Amém? A Reni me pediu para identificar os visitantes de novo, que a gente não pegou todos. Quem está visitando? Quem está visitando a gente hoje pela primeira vez? Eita, tem uma galera toda aqui. Gente, que legal. Pegaram, gente? Foi? Não é que é para pegar os visitantes. É para visualizar quem é visitante, para a gente entrar em contato. A gente quer ser muito diligente com o nosso cuidado e nossa atenção. A gente sabe que é difícil visitar um lugar novo. Às vezes você vem conhecer e a gente quer te dar espaço para ter um diálogo e não só um monólogo aqui, né? Que você não entre, assista e saia, mas que você tenha um contato, que tenha alguém apertando a sua mão, alguém trocando o WhatsApp com você, pelo menos para você poder, continuar a conversa, se você quiser, ok? Essa é a ideia. Mas a gente está falando, então, de série. Você que está visitando a gente prega aqui em séries. Por quê? A gente demora para aprender as coisas aqui. Essa igreja é o pessoal mais lento, pastor lento. Então, a gente quer aprender. A gente não está aqui simplesmente para bater o cartão e falar, fui na igreja no domingo. A gente quer sair daqui conhecendo a palavra cada vez mais, conhecendo aquilo que Jesus fez por nós. E esse processo é um processo, muitas vezes, lento. É um processo de renovar a nossa mente. Então, existem conceitos, existem ideias que você nunca ouviu falar em lugar nenhum. Quando você ouve a primeira vez, aquilo bate estranho. É por isso que a gente convida você a trazer a Bíblia. Quem trouxe Bíblia hoje, física, levanta para mim. Olha aí. Olha isso. Aí, Flávio, é isso aí. Muito bom. Eu encorajo vocês a trazerem Bíblia com giz de cera, marca-texto, lápis para grifar, para você destacar. E a ideia aqui é que você e eu avancemos no conhecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer o efeito. É a palavra de Deus que vai fundamentar a vida de vocês. É a palavra de Deus que depois, conferindo em casa, vai marcar o teu coração e vai te dar a energia, a força e vai fazer a diferença na sua vida. Tem feito na minha vida, amém? Eu queria orar. Pai, eu oro por... te agradecendo pela tua presença no nosso meio. Eu oro, Deus, te agradecendo porque você não enviou um mensageiro aqui. Eu não sou um mensageiro teu aqui. Nós não somos intermediários teus, não. A tua própria presença está aqui nesse lugar. Obrigado, Deus, porque a tua palavra também diz que a partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração, o próprio Espírito fala conosco. À medida que a gente está falando, cantando, ouvindo, o teu próprio Espírito está falando conosco e nós queremos estar atentos a Ele. Nós te pedimos que nos dê um ouvido que ouça. Como a tua palavra diz, olha, é Deus quem faz o ouvido que ouve. Nos dá um coração aberto, um coração humilde para ouvir as tuas palavras, uma mente desobstruída, para que possamos ouvir, e não só ouvir, mas colocar em prática aquilo que você tem para nós, para que possamos receber tudo aquilo que você já nos deu pela graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Então a gente está falando sobre fé, e a gente está começando, né? Sempre vou te convidar a abrir comigo em Hebreus 11. Tem alguém aqui que não tem uma Bíblia e gostaria de ganhar uma Bíblia hoje? Eu trouxe uma Bíblia para dar para alguém. Comprou, está paga, só vim pegar. Pode vir pegar aqui. Está dada.
Quem quiser abrir Hebreus 11. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Depois, se você corre comigo para o verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente tem falado aqui que a fé, ela recebe, a fé, ela é a certeza daquilo que a gente só esperava. Quem pegou a Bíblia? Como é que você se chama? Suzy. A Suzy teve fé. Você está entendendo? Alguém foi e fabricou essa Bíblia, transportou, a gente comprou, eu trouxe a Bíblia aqui, paguei a Bíblia e falei, quem quiser vir pegar, está aqui. A Suzy agiu em cima dessa palavra. A Suzy ouviu o que eu disse, acreditou no que eu disse e atuou em cima disso. O mérito é da Suzy? Talvez um pouco de mérito para ela, mas, cara, quando a gente se movimenta, se levanta e simplesmente crê e ir lá pegar, não tem tanto mérito assim, cara, alguém deu para ela, né? Cara, a graça, a bênção de Deus sobre a vida dela era para você mesmo, Suzy, e eu queria ilustrar de uma forma muito prática essa coisa da fé. Cara, a fé é você ouvir uma palavra, ter certeza, agarrar aquilo, e aquilo que estava no campo das ideias. Você percebeu que eu falei da Bíblia? A Bíblia está aqui para quem quiser. Rolou uma tensão no ar aqui, né? Será que alguém acredita? Será que alguém vai levantar e vai se expor a isso? Será que alguém tem coragem de levantar? A Suzy teve coragem. A Suzy não... Cara, eu imagino que ela pensou que eu não estava aqui mentindo, que eu não estava aqui brincando. Ela simplesmente levantou e veio. Talvez você ficou com vontade de levantar e vir. Talvez domingo que vem traga outra Bíblia para você. Quem sabe? Essa é da Suzy. Que Deus te abençoe, Suzy. Mas a gente aprendeu então que a fé, ela traz a substância, coisas que a gente espera. É importante você esperar, é importante você ter expectativa, mas só esperar as coisas não resolve, não traz a realidade. Nós não recebemos nada de Deus simplesmente esperando, é impossível, é necessário crer e trazer à realidade pela fé aquilo que ele disse. A fé é a certeza, a fé é conjugada no tempo presente, né? Eu espero que algum dia aconteça futuro. A fé traz para o presente. A gente viu isso nas outras lições, nas outras mensagens. Se você não ouviu, tem o podcast, tem no YouTube também, as mensagens estão todas liberadas, inclusive da semana passada. A gente falou um pouquinho semana passada sobre a diferença da fé natural humana e a fé bíblica divina, fé do tipo de Deus. A fé natural humana, ela precisa ver para crer. A fé natural humana é a fé de Tomé, que falou, olha, eu creio depois que eu botar o dedo. É uma fé necessária para o nosso dia a dia. Você acredita numa pessoa, no seu dia a dia, com a fé natural humana, à medida que aquela pessoa vai se demonstrando confiável. Vai se demonstrando confiável, à medida que você vai vendo a pessoa desempenhar. Você confia naquele carro, você confia naquele... à medida que você vai avançando e você vai falando, não, tudo bem, isso aqui é confiável, né? O meu carro, ele quando a gente adquiriu ele, foi o primeiro carro que eu tive, que ele tem um negócio que você aperta um botão lá e ele segue o carro da frente. Eu nunca tinha tido isso. Então, o meu carro, basicamente, você diz a ele assim, vai a 80 km por hora. E ele vai a 80 km por hora. Mas se o carro da frente frear, ele percebe e ele vai diminuindo a velocidade e ele segue e não tem nenhum acidente. Legal, bacana. Na concessionária falaram que isso funcionava. Falei, deve ser papo de vendedor, mas tudo bem, o resto do carro é bacana. Entrei no carro a primeira vez, ligamos um negócio e fiquei como? Nervoso. Ai, meu Deus, o carro vai frear ou não vai frear? Apertei o botãozinho e fiquei vendo o carro da frente chegando. Freiei. Não, falei, esse negócio não vai frear. E aí foram algumas vezes, cara, talvez semanas até eu relaxar e deixar o carro, né? Esse carro estava chegando muito, não, aquele ali está aí devagarzinho, vamos deixar.
Aí fui confiando com a minha fé humana, ok? Tá, hoje eu já acho um perigo dirigir sem esse negócio, que o carro vê que o outro freou antes de mim. Ando tranquilo, boto lá e vou dirigindo, eu sei que ele vai... Mas a minha fé humana primeiro viu, depois acreditar. E não tem nada de errado com a fé humana. O conflito, a questão é quando a nossa fé humana, quando os nossos sentidos humanos dizem ou contradizem algo que a Bíblia diz. E aí, nesse momento, você precisa decidir se você vai andar pela fé humana, que eu preciso ver para crer, ou se você vai andar pela fé divina, bíblica, que crê a partir de uma palavra. A fé humana sabe que aconteceu alguma coisa quando os meus sentidos físicos acontecem. A fé humana recebeu a Bíblia aqui quando a Suzy pegou. Mas a fé divina, ela recebe lá sentada, antes de encostar na Bíblia. Ela fala, essa daí é minha. E levanta, e mesmo antes de encostar e pegar, e antes de o sentido ver, a fé bíblica já é minha, porque está escrito na palavra. Porque Deus é quem disse, e se Ele disse, Ele não vai falhar. Então, existem momentos que a nossa fé humana conflita com a fé bíblica, porque a Bíblia diz, você já é saudável, a Bíblia diz, você é um abençoado, a Bíblia diz, você é uma pessoa santa, irrepreensível perante Deus, e aí os seus sentidos estão olhando para você e você está dizendo, não é o que eu estou vendo. A Bíblia está dizendo, mas não é o que eu estou vendo. E aí é onde a gente entra no desafio da fé, de viver pela fé, onde você diz, entre o que eu estou vendo e o que a Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia diz. E é o que a gente lê lá em 2 Coríntios 5, 7, se não me engano, é isso aí. Porque andamos por fé e não por vista. A Bíblia diz assim, o justo viverá pela fé. Cara, por que você está acreditando num ano tão incrível, sendo que o IBGE, sendo que a ONU, sendo que a previsão econômica é horrível? Porque eu não ando por vista, eu não ando pelo que o jornal diz, eu ando pelo que a Bíblia diz. Por que você está acreditando que esse relacionamento vai virar e as coisas vão ir bem? Por que você está acreditando que essa pessoa vai mudar? Por que você está acreditando que esse sintoma vai passar? Por que você está acreditando que vai abrir um caminho, como o Guto falou? Por que você acredita que existe um Deus intercedendo por você? Porque eu não ando por vista, eu ando pela fé. Eu não ando por vista, eu ando pela fé, amém? E aí a gente finalizou semana passada dizendo assim, eu não sou movido pelo que eu vejo, eu não sou movido pelo que eu sinto, eu sou movido pelo que eu creio. Você pode dizer isso com você mesmo aí onde você está sentado, eu não sou movido pelo que eu vejo. Eu não sou movido pelo que eu sinto. Eu sou movido pelo que eu creio. Uau, é isso aí. Jesus disse, aqueles que creem em mim farão as obras como as minhas e ainda maiores. Primeiro a gente alinha a nossa crença e depois as nossas obras se alinham. Timóteo, mas essa pessoa se diz cristã, mas está agindo mal. A fé dela está no lugar certo? É da boca para fora ou é genuíno? É genuíno. Então, daqui a pouco, a vida dela vai começar a se alinhar. Daqui a pouco, as áreas da vida dela vão começar a se alinhar. E aí, hoje eu queria entrar um pouquinho, falar com vocês sobre como vem a fé. Como vem a fé. A gente gastou aqui, talvez, 2 domingos definindo o que é fé, e eu quero te ajudar a obter fé. Timóteo, já entendi o que é fé, eu só não tenho nenhuma. Não, a gente está aqui no projeto de te ajudar a amadurecer na fé e crescer espiritualmente. Como é que vem a fé? E aí eu quero começar com você falando sobre a fé para a salvação. Porque a fé para a salvação é a primeira fé que você tem, é a fé que a gente tem menos dúvida, e eu vou partir dela para explicar as outras, para a gente entender o princípio. E você precisa entender, em primeiro lugar, que a fé para ser salvo não vem de você, é um presente. Você entende isso? A fé para a salvação é um presente? Abre comigo ali em Efésios 2. A gente vai ler Bíblia, gente. A gente vai ler a Bíblia hoje e vai ser gostoso. Gálatas, Efésios 2, verso 8. A minha Bíblia NVI diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. O que esse verso está dizendo é o seguinte, olha, vocês são salvos pela graça, porque o que salva as nossas vidas
é o sacrifício de Jesus. O que Jesus fez na cruz, obrigado. O que Jesus fez na cruz por nós não dependia dos nossos méritos, não depende de quão bom a gente é, não depende. Aliás, para ser salvo por Jesus, você precisa, na verdade, só precisar ser salvo. À medida que você reconhece que você precisa de um Salvador, você se qualifica para ser salvo por Jesus. E essa é a graça de Jesus. Jesus está pronto para salvar. A Bíblia fala que ele morreu pelo pecado de todos. Ele morreu tanto pelos meus pecados, quanto de uma pessoa que nunca ouviu falar dele. Tanto de você que vem todo domingo, quanto aquela pessoa que nunca pisou o pé na igreja. Jesus nos deu pela graça, não é mérito seu, você não tem nada de especial, eu não tenho nada de especial, ele tem tudo de especial. E o amor dele, ele que era completo, se esvaziou para que você pudesse ser completo, e isso é graça. E essa graça de Jesus, ela não é imposta, ela não é compulsória, né? Seria tão bom se Deus falasse assim, olha, agora, já que Jesus salvou todo mundo, as pessoas são salvas compulsoriamente. Com 18 anos de idade, elas são obrigadas a comparecer num lugar e a gente vai mergulhar ela na água, levantar, dar umas bolachas nela até ela aceitar, e aí ela está salva, porque eu não vou desperdiçar a salvação aqui. Não é assim que Jesus funciona, não é assim que Deus funciona. Ele não quer você salvo só para cumprir um item na lista dele. Ele quer o seu amor, ele quer um relacionamento com você. E por mais que ele soubesse que para isso acontecer, ele precisava te salvar e me salvar, ele também sabe que você e eu precisamos querer. Nós precisamos querer. Você precisa querer. Você precisa optar. E a forma como nós optamos, a forma como nós manifestamos a nossa vontade, a forma como nós manifestamos a nossa escolha, é através da fé. Eu acho isso tão lindo, porque Deus fez isso de um jeito que, cara, você pode ser rico ou pobre, você tem a capacidade de ter fé igual. Você pode ser super doutorado ou analfabeto, sua capacidade de crer é igual. Deus pegou crianças, velhos, adultos, pessoas do Brasil, pessoas da China, e todo ser humano tem a mesma capacidade de crer. Deus é um Deus que trata todo mundo por igual. Já pensou se a salvação fosse a partir de um pagamento de um valor? Olha, a partir de 10 mil reais, recebe. Caramba, algumas pessoas poderiam dizer, cara, eu nunca vou ter condições de ser salvo. E não é interessante como, não só a salvação, mas todas as coisas preciosas da vida não tem dinheiro que pague. Que dinheiro que compra amor, que dinheiro que compra paz. Outro dia eu estava pensando sobre dormir. Cara, dormir é uma coisa, top coisa do mundo. Top. Fiquei imaginando, imagina um mundo onde ninguém dormisse, só se tivesse que pagar para dormir. Ia ser a coisa mais valiosa do mundo. Cara, por quê? Não, você pagou para dormir? Porque dormir é gostoso demais. E ele deu para todo mundo igual. Todo mundo igual. A Deus, ele dá com abundância. E ele não deu só para quem foi salvo. Ele falou, cara, você, toma, dorme. Neném dorme, velho dorme. Neném não dorme. Olha, se seu neném não dorme, precisa ensinar ele a dormir. Depois conversa com a gente lá em casa sabe ensinar a galera a dormir. Romeu está profissional em dormir. 18 anos treinando, meu filho. O moleque pegou o jeito da coisa, a gente é bom. Horas e horas e horas dormindo. Mas não começou sabendo. Muitos anos ensinando a dormir. Enfim, a salvação nos foi dada pela fé. O que é Efésios 2:8 diz aqui para a gente? Deus, pois vocês são salvos pela fé, salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus. Sabe o dia que você recebeu Jesus? Você não sabia, você não tinha consciência exata do que estava acontecendo ali, você não fez nada para ter aquela fé, ela brotou dentro de você e você creu. Se você quiser uma segunda passagem bíblica para falar sobre isso, Romanos 12. Pula para Romanos um pouquinho antes aqui. Romanos 12, 3. É isso? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenham um conceito equilibrado
de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Deus te deu uma medida de fé e essa medida de fé é que você é salvo. Não tem mérito. Você olha uma pessoa que não é salva, não tem mérito. E aí eu vou pedir você para, ainda em Romanos, passar 2 páginas para trás, Romanos 10, e aí você vai ver o verso que define como é que vem a fé. Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, se ouvir a palavra, algumas versões, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. A fé é um presente de Deus. E como é que esse presente vem? Quando a gente ouve a palavra de Deus. Você entende que o processo todo de cantar e de pregar, a ensinar aqui, o que eu estou fazendo aqui é levando até você a palavra de Deus, por isso a importância de trazer a Bíblia, por isso a importância de você entender que não é o Timóteo que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Eu estou aqui mostrando para você a palavra de Deus para que você possa crer, para gerar fé no seu coração. À medida que a palavra de Deus é revelada, a fé vai brotando no seu coração. Ao ponto que você sai daqui e tem dia de falar, olha, é inquestionável. Eu tenho certeza que as coisas vão dar certo. Você já teve essa experiência de entrar aqui achando que o mundo ia acabar, sair daqui procurando um mundo novo para você salvar? Assim, cara, cadê? O mundo está acabando. Daqui a pouco você começa a ter contato com a palavra, e a palavra começa a gerar fé no teu coração, e aquilo começa a vir. E aí a gente tem exemplos na Bíblia que eu vou convidar você a ler durante essa semana. Atos, cheio de exemplos, Atos 14, e aí eu não sei se vai dar tempo de você abrir, mas em Atos 14 conta a história de um centurião, um soldado romano, que a Bíblia diz que ele fazia orações e Deus ouvia as orações dele, e de um dia, de repente, apareceu um anjo para ele e falou assim, olha, vai chamar Pedro. Entende? A Bíblia fala o seguinte, que anjos não têm a autorização de pregar o Evangelho. Anjos gostariam de ter, mas eles não têm. Isso foi dado para a gente, essa autorização. Então o anjo aparece para ele, o anjo podia falar, olha, Jesus morreu, papá, creia. Mas não, o anjo falou para eles, eu anotei aqui, 13 e 14. Então Atos 14, 13, versos 13 e 14 diz assim, não, Atos 14, quando Pedro está explicando o que aconteceu. Porque aqui tem a história em Atos 10, quando acontece, e depois em Atos 14, Pedro, questionado sobre o que ele tinha feito, ele explica de novo. E então eu preferi pegar essa parte aqui, quando Pedro está explicando, e no verso 13 diz assim, ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope Simão, que é outro nome de Pedro, chamado Pedro, ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. O anjo virou e falou, olha só, vai chamar Pedro, mas não é porque Pedro é poderoso, Pedro vai trazer para vocês uma mensagem. Está errado o endereço? Então vamos achar o endereço certo. Nós vamos sair daqui sem o endereço certo. Pronto. Vamos lá, eu quero gente conferindo a Bíblia. Eu vou soltar uns versículos aqui, fantasmas, então. Percebo que o senhor está ligado. Claro. Atos, capítulo 11, versículo 13. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jopa Simão, chamado Pedro, e ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Não era Pedro que ia salvar eles, mas Pedro ia trazer uma mensagem, a palavra de Deus. A Bíblia conta a mensagem que Pedro estava explicando, e quando Pedro fala sobre perdão de pecados, o Espírito Santo vem e salva. Cornélio creu tanto nessa palavra do anjo, que ele pegou ali, o anjo falou assim, vai ser salvo você e todo mundo que está na sua casa. O que ele fez? Encheu a casa dele. Quando Pedro chega lá, a casa está lotada. Está entendendo isso aqui? Cara, isso aqui é a mesma fé dos israelenses lá no Egito, quando falou, marca a sua casa, e quem estiver dentro vai ser salvo. Cara, bota para dentro. Bota para dentro. Existe uma promessa, serão salvos tu e a tua casa. Cara, eu vou estendendo essa promessa. Para mim, eu e a minha casa, na minha fé, já está valendo cunhado, está valendo sobrinho,
está valendo primo, eu estou incluindo na definição de casa da minha casa lá. Às vezes a sua fé, não sei qual a sua definição de casa, mas a minha casa é grande. Está expandindo. Mas aqui você vê, não foi Pedro, e é legal que essa história, depois você pode ler lá em Atos 10, que Pedro nem faz nada. Pedro começa a contar a história, o Espírito Santo falou, está entregue a mensagem, e a palavra de Deus gerou fé no coração desse pessoal, o pessoal recebeu, e Pedro ficou bravo, não acabou o sermão. Ele falou, olha, tinha um ponto 2 e 3. No ponto 1 acabou o culto, gente. Por quê? A fé foi gerada a partir da palavra, amém? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Uau! Ninguém diz, se Deus quiser me salvar, Ele vai salvar. Sabemos que é necessário ouvir a palavra de Deus. Em relação à salvação, então, ninguém pensa assim, não, eu não vou pregar para essa pessoa não. Se Deus quiser, salva ela. A gente não tem essa ideia, né? A gente tem muito claro, alguém precisa falar de Jesus para essa pessoa. Você está conversando com alguém que não conhece Jesus, você fala, cara, você sabe de Jesus? Porque está impresso, a gente já entende que a fé para a salvação, ela depende da pessoa conhecer a palavra, conhecer a mensagem. Sim ou não? Sim. Cara, e a pessoa ouve e recebe. E a partir dessa palavra ela recebe. Agora, se é dessa forma para a salvação, e eu tenho certeza que é dessa forma para a salvação, à medida que a palavra de Deus é ministrada, a pessoa é salva. Por que a gente acha que todas as outras coisas vão acontecer de uma forma diferente? Por que a gente acha que a cura... Não. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Finanças. Não, se Deus quiser, Ele vai abençoar minhas finanças. Não, se Deus quiser, Ele vai... Por que a gente acha isso? É curioso, né? E o que eu quero te dizer é que o mesmo princípio da fé para a salvação funciona para todas as outras coisas na palavra. Tudo aquilo que a palavra diz que é seu, tudo aquilo que a palavra faz para você em termos de promessa, você recebe pela fé. Da mesma forma como você recebeu a tua salvação. Amém para isso aí? E é interessante, eu já falei aqui atrás, acho que semana passada ou na outra, que todos nós temos certeza de que somos salvos. Você tem certeza que você é salvo? E ninguém aqui nunca viu uma evidência da salvação. Que a gente vai descobrir depois que a gente morrer e chegar no céu. É lá que a gente vê a evidência. A gente está agindo pela fé desde o primeiro dia, mas existe uma certeza no nosso coração, uma convicção. Sabe aquilo que eu estava falando para você sobre a fé humana crer depois que vê? Cara, não, a fé que eu tenho para a minha salvação, ela não depende de eu ver. Não chegou certificado na minha casa, é uma fé em Jesus. Outra coisa, não tem a ver com a quantidade de fé que eu tinha. Todo mundo, quando a gente foi salvo, tinha um mínimo de fé, concorda? Você não tinha como ter muita fé, você nem era salvo. Não é sobre a quantidade de fé, mas sobre quem está a sua fé. Em quem está a sua fé? Eu dei um exemplo aqui semana passada também, eu fui ler o exemplo, e eu lembrei, a história é a seguinte, 2 caras num rio agitado, descendo, e tem uma cachoeira ali na frente, potencialmente mortal, e os dois gritando, as pessoas, e aí jogam para essas 2 pessoas uma corda amarrada numa árvore, e outra pessoa joga um tronco grande, forte. E um deles fala, cara, eu vou subir no tronco, porque o tronco me segura melhor, para eu boiar. E o outro fala, não, eu vou segurar na corda, porque a corda está presa na árvore. E o camarada que segura o tronco boia e cai na cachoeira, e o que segura a corda fica firme. Por quê? Não é sobre o objeto que você segurou. Não é sobre o objeto da sua fé, mas onde está a sua fé. Ainda que você tenha uma fé pequenininha, se ela está em Jesus, está na palavra de Deus, ela vai te preservar, ela vai te salvar, ela vai te guiar. Agora, você pode ter uma fé grossa do tamanho de um tronco, se não está em Jesus, ela vai contigo, junto com as suas teorias e junto com as coisas todas. Entende isso? Quantas teorias a gente já não acreditou furada? Né? Ovo, bacon. Bacon é bom, bacon é ruim. Ovo é bom, ovo é ruim. Toda vez tem uma teoria de alguma coisa boa, uma coisa ruim. Faz, não faz, quinoa, não pode. Açúcar. Cara, a minha fé está na palavra. A palavra fala, tudo dai graças e
come moderadamente. Nada a ver com a palavra aqui. Deus já nos deu todas as bênçãos. Deus já nos deu todas as bênçãos. E a gente recebe todas elas pela fé. Todas elas pela fé. Se você tem dúvida que Deus já te abençoou com todas as bênçãos, Efésios 1:3, 2 Pedro 1:3. Olha isso, que coincidência. Fácil para você decorar. 2 versos para você ver, onde a Bíblia está dizendo assim, cara, você já foi abençoado com todas as bênçãos. A árvore está lá, é você agarrar na corda. A promessa foi feita, está lá. Agora, Timóteo, da onde vem essa fé? Essa fé vem da palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz em Marcos 16, ela diz bem claro, fala assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que creem serão salvos, aqueles que não creem não serão salvos. Ela é muito clara sobre isso. A Bíblia não diz, ide convencendo as pessoas sobre a Bíblia, debatendo sobre a Bíblia. Ela não diz assim, faça uma exposição, discuta sobre a Bíblia. Não é assim que a fé vem. A gente prega o evangelho, você ensina a Bíblia, e a palavra de Deus, à medida que vai entrando em contato com as pessoas, ela tem poder para gerar fé no coração de cada um. E a fé é gerada, eu vou te dizer, em todo mundo que ouve a palavra, a fé é gerada. E aí é aquela parábola do semeador. Alguns, aquela fé, ela é imediatamente roubada por uma lógica, roubada pelas coisas da vida, ela é levada pelas dificuldades, mas a palavra, ela gera fé. E aí essa parábola do semeador, ela diz que a palavra que encontra um coração que ouve, um coração receptivo, ela dá fruto, e essa fé cresce e se torna uma decisão. Então, às vezes, você sabe e lembra do processo de você receber Jesus, onde você foi ouvindo falar a palavra de Deus, e você, cara, cria, mas, cara, não quero, porque Deus não te força. A fé começou a brotar, não, mas eu não quero, eu vou abafar isso daqui. Não, isso aí não vou, não sei se eu acredito. Até o dia que você vai, cara, eu decido dar espaço para isso na minha vida. E da mesma forma a fé para qualquer outra área. Talvez eu viro para você aqui e falo assim, olha, Deus tem para você a vontade de que você seja curado, que você tenha saúde perfeita. E quando essa palavra, quando você ouve, quando você lê na Bíblia, aquilo talvez comece a surgir aqui dentro, porque a palavra é poderosa, mas você escolhe se você dá espaço para isso ou não. E à medida que você vai sendo mais exposto, mais exposta, você vai tendo mais oportunidades até o dia que você decide, cara, eu vou crer nisso porque é a palavra de Deus. Amém para isso aí? Nenhum esforço humano, intelectual é necessário para que a fé venha. Assim que a luz da palavra vem, a fé brota. Então, percebe que eu estou usando o termo como é que a fé vem? Eu não falei como a fé é produzida. Eu não falei como a fé é encontrada. A fé, ela vem à medida que a luz da palavra é revelada. Eu trouxe um verso aqui para vocês, Salmo 119 e 130. Se você quiser abrir, é o livro no meio da Bíblia, e é o capítulo no meio da Bíblia, e é o maior capítulo da Bíblia, e é um capítulo só sobre a Bíblia. Salmo 119, todos os versículos falam sobre a palavra de Deus, mas o versículo 130 diz assim, a versão NVI, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Essa é a versão NVI. A versão Nova Almeida atualizada fala assim, a revelação da tua palavra, das tuas palavras, traz luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. A revelação da palavra traz luz. Quando você lê na palavra, aquilo ilumina o seu entendimento. Você fala, caramba, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que a fé vinha pelo ouvir. Eu não sabia que Deus queria me salvar. Eu não sabia que Jesus tinha morrido pelos meus pecados. Eu não sabia que Ele já tinha perdoado todos os meus pecados. Eu não sabia que Ele tinha para mim uma vida próspera. Eu não sabia que Ele já tinha suprido, em Cristo, todas as minhas necessidades já foram supridas. Eu não sabia, mas quando eu leio na palavra, cara, a luz ilumina a palavra e ela traz entendimento aos simples. Cara, quantas coisas a gente passa e a gente ignora e a gente deixa de desfrutar da Bíblia porque a gente não conhece. Não conhece.
Você nunca leu, ninguém nunca te disse. E a gente está aqui numa missão de, cara, explorar a Bíblia, te mostrar o que ela diz e te encorajar a continuar lendo. Amém para isso aí? Essa é a mesma fé que recebe cura. Abre comigo agora sim em Atos 14. Percebo de onde veio a confusão. Atos 14 vai contar a história de Paulo pregando em uma cidade chamada Listra. Confere. Na Bíblia de vocês é outro nome a cidade. É Listra. Eu vou começar do verso 6. Atos 14, 6 diz assim: quando eles souberam disso, está falando de Paulo e Barnabé, eles estavam sendo perseguidos. Primeira viagem de Paulo. Quando eles souberam disso, fugiram das cidades, para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuavam a pregar as boas novas. A tua Bíblia diz isso? Continuava a pregar o Evangelho? O que eles estavam pregando? A palavra de Deus, o Evangelho. 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali, sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. A Bíblia é muito detalhada, né? Ele ouviu, ele não estava sentado, ele ouviu. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Essa descrição é muito minuciosa, porque ela deixa muito claro que Paulo estava pregando o Evangelho. E deixa muito claro que o homem estava ouvindo o que Paulo estava pregando. E aí, você pode dizer assim: não, mas foi Paulo que curou isso. Ele, não, a Bíblia é muito clara em dizer que, cara, esse homem tinha fé para ser curado. Ouvir da palavra trouxe para ele fé para ser curado. Paulo simplesmente falou para ele: levanta e fica de pé. E ele andou. A fé para cura vem do mesmo jeito que a fé da salvação, através da palavra. Agora, entenda só, Paulo estava pregando o Evangelho, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da mensagem, a mensagem da palavra de Deus. Não é qualquer pregação que geraria fé no coração desse homem. Se Paulo estivesse dizendo simplesmente que Jesus morreu pelos seus pecados, como é que ele ia crer para ser curado? Eu acredito que Paulo estava ensinando, pregando a mensagem da graça, que é a mesma que a gente ensina, e que Paulo mesmo diz em Gálatas 1, olha, se alguém pregar outro evangelho, esquece. E esse evangelho diz: Jesus morreu pelos seus pecados e pelas suas pisaduras você foi sarado. Eu acredito que no meio dessa pregação de Paulo, ele estava mencionando Isaías 53. Abre comigo em Isaías 53. Depois a gente vai para Mateus 8. A gente vai dar uma volta hoje. Isaías 53, para você marcar, para você saber. Esse aqui, você precisa saber esse capítulo aqui antes de achar a carteirinha do plano. Imprime, enrola a carteirinha do plano nesse capítulo aqui. Versículo 4, Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Verso 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos... Tempo verbal aqui. Pelas suas pisaduras nós seremos curados. Um dia, quem sabe, na esperança da glória, aleluia. Não, nós fomos. A sua Bíblia diz: nós fomos? Na minha diz assim: pelas suas feridas fomos curados. Timóteo, isso é Velho Testamento. Vamos para o Novo, Mateus 8. Mateus 8. Isso aqui é remédio gratuito. Isso aqui é genérico. Verso 16. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, aqui está falando de Jesus, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Todos. Ninguém, não dependia. Jesus curou todos. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou
as nossas doenças. Amém para isso aí? Amém. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Eu estou te dando aqui a palavra de Deus. 1 Pedro 2,24, abre lá. Essa é a última sobre cura. Última não, essa é a que eu vou parar aqui, mas você pode continuar depois em casa. 1 Pedro 2,24. Uou, você não achou que ia estar lendo tanta coisa de manhã, hein? 10 horas da manhã e você já abastecendo. 2,24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Vocês foram curados. A fé vem pelo ouvir da palavra. Eu estou mostrando para vocês alguns lugares que a Bíblia diz que nós fomos sarados. Que através da fé nós fomos sarados. Nós sabemos que a cura nos pertence, porque a palavra diz isso. Nós sabemos que a cura nos pertence. Agora deixa eu te dizer uma outra coisa. A incredulidade também vem por ouvir. A incredulidade também vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, a incredulidade vem pelo ouvir. A Bíblia conta em Lucas 8, essa é a última história que eu quero contar para vocês, de Jairo. Jairo, ele cuidava da sinagoga, ele tinha uma filha que estava doente. Ele chegou e falou: Jesus, vem, a minha filha está doente, vem comigo. Jesus foi com ele. E Jairo está crendo, porque se ele não cresce, ele não ia atrás de Jesus. Você entende que só levanta e vai quem crê? Ele vai. Nesse mesmo Lucas 8, uma mulher toca a veste de Jesus. Jesus fala para ela: a sua fé te curou. É a fé dela que curou ela. Ela recebeu. Em cima de que palavra, Timóteo? Existia uma promessa dizendo que o Messias, que na franja, né? A gente sabe que era o termo usado para o tzitzit, que eram umas cordinhas, que até hoje o judeu usa, que não é a cordinha, é tzitzit, mas em português, claro, é uma cordinha. E a Bíblia, existe uma promessa dizendo que existe cura nessa franja do Messias. Ela creu na palavra de Deus, e a Bíblia fala, ela dizia consigo mesma, se ela tocasse as vestes, ela seria salva. Ela corre, toca, é sarada. Nesse processo dela ser curada, chega alguém da casa de Jairo e fala: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque ela morreu. Entende? Uma outra palavra que vem para lançar incredulidade no coração de Jairo. Jesus vira para ele e fala: eu vou com você cuidar da sua filha. Vem uma outra pessoa e fala: não incomoda, Jesus, porque ela já morreu. E Jesus, ele é muito enfático, ele vira para Jairo e fala: não tenha medo, creia somente. Ele combate a incredulidade muito de imediato. Ele vira e fala: Jairo, não tenha medo. A incredulidade gera medo. Você conhece algum discurso? Eu tenho existe um programa de televisão específico, num certo horário do dia, que quando eu ligo aquele negócio para mim é notícia de incredulidade. É bem cedo. Eu não assisto aquilo lá. Quando eu entro vou fazer um exame, está passando aquilo. Quem tem o controle da televisão, pode botar no mudo? Você pode mudar de canal? Se eu estou num lugar que está passando aquilo, eu monto um fone para ouvir outra coisa. Por quê? Eu não sou mágico. Eu sei de onde vem a fé. Eu quero encher a minha vida de fé. Eu quero encher a minha vida da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Em cima das promessas de Deus para a tua vida. Eu falei aqui sobre cura, falei sobre salvação, mas existem, da mesma forma você pode receber provisão financeira. Isaías 1 fala assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. É uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, que você vai comer o melhor da terra. Em cima dessa palavra você pode exercer fé e receber. A mesma fé é válida para o batismo no Espírito Santo. A mesma fé é usada para você ser direcionado pelo Espírito Santo. Essa é a mesma fé que você vai vivendo e recebendo tudo que Deus tem para você. Salvação da tua casa, falar em línguas. A fé vem pelo ouvir da palavra. Agora eu creio que, e se você conferiu, nós falamos aqui da palavra de Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos.
te convidar a fechar os seus olhos e deixar a palavra de Deus fazer a diferença no teu coração. Peço ao Espírito Santo para te mostrar. Espírito Santo, me mostra a tua palavra a respeito desse assunto. Guia-me para a tua palavra nesse assunto. A palavra de Deus, uma vez que você conhece, ela traz luz para a nossa vida. A explicação das tuas palavras ilumina. A Bíblia também diz: luz para os meus passos é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Em João 15:7, Jesus disse o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Cara, se a palavra de Deus está em mim, o que eu vou pedir está alinhado com a palavra dele e vai acontecer. Eu acredito que existe ambiente aqui nessa manhã para cura. Eu acredito que existe ambiente aqui nessa manhã para mudança, abandono de hábitos. Eu acredito que existe espaço nessa manhã para perdão. Perdão. Existe espaço nessa manhã para abertura de portas, para negócios e oportunidades retidas sendo desobstruídas. Eu acredito que existe espaço nessa manhã para salvação. Feche os teus olhos e deixa o Espírito Santo te guiando. Diga a respeito dos problemas aquilo que a Bíblia diz. Timóteo, eu não sei o que a Bíblia diz a respeito do meu problema. Talvez você possa ir nos mais básicos ali: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uau! Ainda de olhos fechados, eu gostaria de perguntar: existe alguém aqui que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador pela primeira vez? Timóteo, essa mensagem gerou algo aqui dentro e eu tenho certeza que esse é o caminho da vida. Se você gostaria de entregar sua vida para Jesus nessa manhã, pela primeira vez, você nunca entregou sua vida para Jesus, nunca o recebeu como seu Senhor e Salvador, nunca recebeu essa salvação, mas hoje aqui você está claro para você que esse é o caminho. Levanta a sua mão, eu queria orar junto contigo. Amém, eu vi a sua mão. Levanta bem alto para a gente poder ver, para não ter dúvida. Amém, eu vi a tua mão também. Uau, amém. Uau. Onde você está, e é uma decisão absolutamente particular e decisiva, feche os teus olhos e repita essa oração comigo. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a você e te recebo como meu Salvador. Eu recebo o perdão dos meus pecados, a transformação da minha vida. Obrigado porque você me recebe como filho de Deus, na casa de Deus, e vem morar na minha vida a partir de agora. Amém. Diga isso com a tua boca. A palavra de Deus diz: se você crer com o coração e com a boca confessar, você será salvo. Existe salvação aqui nessa manhã. Amém. Obrigado, Pai, pela tua salvação. Amém, a gente está terminando esse culto. Eu quero declarar uma semana onde você, vai entender a vontade de Deus para cada área da sua vida.
Uma semana de fome espiritual a respeito da palavra de Deus. Cara, eu quero conhecer, eu vou ler, eu vou me aprofundar. Uma semana de fé, onde a palavra de Deus vai gerar fé para você vencer os desafios. Uma semana de vitória, amém? Deus te abençoe, tenha uma boa semana. É isso aí.